Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de julho de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1643, 4 páginas, 42 logias e 9 máximos. O tema é mega paradoxo evolutivo. A especialidade é evoluciologia. Definição. O mega paradoxo evolutivo é a existência simultânea continuada das manifestações explosivas materiais do macro-universo físico, com embates de estrelas, vulcões, terremotos e tsunamis, gerando catástrofes e calamidades, em contraposição às manifestações pacíficas e tranquilas da consciência evoluída, tornada serenona e vivendo com inteiro equilíbrio no micro-universo consciencial. A vida em si, significando movimento com equilíbrio. O mega poderio serenológico contrapondo-se ao mega poderio natural planetário. A vulnerabilidade humana perante as mega forças atuantes na intrafisicalidade. A autoconscientização quanto à real dimensão cósmica do próprio egão. As nuances partícipes dos parafatos. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 5 categorias de manifestações energéticas naturais de grande intensidade, ruidosas, turbulentas, violentas, passíveis de gerar alto custo humano e econômico, contrapondo-se às manifestações energéticas de grande intensidade, anônimas, tranquilas e interassistenciais dos serenões. Também na tabelologia tem 15 confrontos entre as manifestações do macrocosmo físico em relação às manifestações do microcosmo consciencial do Homo sapiens sereníssimos. Na remissologia nós temos 15 itens, destacamos: amplificador da consciencialidade, amplitude autopensênica, consciência crítica cosmoética, avanço mental somático, dicionário cerebral analógico. Frase enfática. A compreensão teática do mega paradoxo evolutivo exige a vivência da consciência embasada no autodiscernimento em todas as manifestações lúcidas, diuturnas, multidimensionais. Você já refletiu sobre o mega paradoxo evolutivo? A compreensão de tal verpom pode influir no código grupal de cosmoética das consciências? Quer dizer, a pessoa só fica serena através da violência do mundo físico. Enquanto ela não dominar essa violência toda, ela não tem serenidade. Pergunta. Na pergunta que realizei sobre a binomiologia do verbete mega euforização, o senhor falou que eu deveria aprofundar mais em pesquisas. Em sua opinião, qual seria a área ou temática que eu deva priorizar para poder otimizar neopadrões e, consequentemente, da minha ProEx? Dê exemplos práticos para que possamos vivenciar diariamente o binômio interassistencialidade, autocosmoeticidade e o binômio compensação bioenergética, flexibilidade energossômica. Quais são os indicadores ou características homeostáticos, holossomáticos, cotidianos, para vivenciar o convívio inteligente com o binômio euforia e euforex? E qual a relação do bom humor diário e constante com esse binômio? O caso todo é o seguinte: o melhor que você faz para aprofundar é pegar o estado vibracional e trabalhar através das energias, tudo que você puder. Se você já pratica alguma coisa de TENEPS, olha bem a TENEPS. Se não for, veja como é que faz em relação, por exemplo, ao arco voltaico, crânio chacral e outras coisas mais. Agora, através da energia, você pode começar a ajudar os outros, mesmo à distância. Então, isso aí ajuda o que você está querendo para sustentar a sua reciclagem parapsíquica e intraconsciencial. Agora, o bom humor, ele é seríssimo, porque ele é que pode dar a você uma tranquilidade maior, uma compreensão maior das pessoas, dos indivíduos, dos fatos, das ocorrências.
E também vai melhorar o holopensene que você vive para predispor as suas reflexões com profundidade. Uma pessoa de mau humor, o fígado toma conta dela, ela vira bicho. A projeciologia me parece o espiritismo com outra terminologia. Por favor, esclareça. É só parecência, que não tem nada a ver. O espiritismo aceita. Nós pretendemos ser uma paraciência, além até da ciência convencional. Porque nós somos baseados no princípio da descrença que pede para a pessoa dominar aquilo que ela pesquisa. Quer dizer, ela fazer uma experiência por ela mesma. O espiritismo, pelo contrário, eles fogem do processo da projeção. Tem um medo danado disso. Se a pessoa começar a fazer projeção, ela dá uma banana para a sessão espírita. Ela não precisa disso mais, porque ela vai ver tanta coisa extrafísica, não precisa disso. E outra coisa, há um paradoxo enorme com a contradição violenta no Espiritismo. O principal livro do Espiritismo chama-se Livro dos Espíritos. O capítulo 5º é da emancipação da alma. É um tratado de projeciologia suave, mas em algumas páginas. Allan Kardec escreveu isso. E ninguém estuda esse capítulo. Ninguém estuda o desdobramento, como eles gostam de falar. Porque se estudar o desdobramento, acabou, não tem mais razão de ser esse negócio de espírita comunicante, isso é besteira, é secundário, é o que eu também acho. O processo ideal é a pessoa sair do corpo, ir lá e conversar com a situação e ver o que se dá. E dar uma banana para o resto. Por que fazer o EV em pé é o mais indicado? Isso é porque no início, para a pessoa ver os processos da energia, e ela também não dormir, ela levar a coisa séria. Em pé, a pessoa fica mais autoconsciente, mais lúcida, mais aware, como a gente fala em inglês. Na semana passada, tive uma projeção consciente com decolagem lúcida a partir da base física. Atravessando a porta do quarto, encontrei uma recém-consciência jovem, masculina, e que provavelmente não sabia da sua nova condição. Qual seria o melhor approach para a tarefa de esclarecimento sem fazer estupro consciencial traumático em casos como esse? Pois ficou claro que essa consciência desse rapaz foi levada a mim para receber algum tipo de assistência. Se havia amparador, estava intangível. Sim, o problema todo é o seguinte, abrir o jogo, joga energia na consciência, faz ela ficar, a consciência, faz ela acordar, ela se despertar da realidade. E você mostra para ela que ela é uma consciência. A ideia do Feng Shui faz algum sentido, tem fundamento? E quanto ao I Ching, o livro das mutações, como são textos antiquíssimos e ainda por cima alvo de várias traduções e interpretações, teriam alguma aplicação para o mundo moderno? Olha, o Feng Shui tem muito excesso nas questões, porque eles estão fazendo isso para ganhar dinheiro, né? Para colocar nas empresas, etc. Há, é lógico, uma orientação técnica em matéria de energia perante os objetos e os ambientes. Tem que estudar. Mas o Feng Shui, do jeito que eles fazem, é um negócio industrializado. Agora, o livro das mutações tem muita bobagem, né? Está tudo mais ou menos superado, tem muita coisa melhor hoje. Comecei a fazer EV há mais ou menos 1 mês e meio e conseguia fazer uns 5 bons EVs por dia. Entretanto, nas últimas 2 semanas, as energias reduziram significativamente, dificultando o EV, sendo que nesse período eu melhorei muitas minhas intenções e pensamentos. O que caracteriza esse estado? Seria um período de carência, alguma sugestão? Não, o nome disso é recesso. Você está com recesso parapsíquico do trabalho. Qualquer coisa, pega o livro Projeciologia, que lá eu estou falando sobre o recesso projetivo. A gente explica isso tudo como é que é. É o processo da teoria e a prática, ou a vivência de algo primário e a vivência de algo superior, mais prioritário. Então, a pessoa tem que estudar o processo do recesso. Se o óbvio não é raro e o mais difícil, como cuidar do pensamento, sentimento e energia? Como, por exemplo, entender que há fitopensene? Te vira. Aí você te vira. Vai fazer experiência. Vai ver como é que funciona. Chega perto de uma árvore e vê se você pega a energia dela. Depois compara com outra árvore, compara com a grama que você ficar em cima dela. Vê o que é que tem. O processo é fazer experiência. O nome é princípio da descrença. Faça a sua experiência, não vai no bico da gente.
Eu falei que tem fitopensene, não acredita nisso. Vai lá, prove para você se tem ou não. Doutor te vira, mas se mexer. Agora, gente, eu estou aqui também com os dados aqui da programação do Festival de Cinema de Gramado. E tem também aqui, que saiu na internet, o novo longa do Geraldo Sarno, que tem aqui, ó. Isso aqui é o cartaz do cinema. Está falando aí. O último romance de Balzac. Agora, aqui tem os dados dele, falando sobre o caso, que ele está apresentando mais para estudar a figura do Balzac, por isso que ele apresentou o Onago, etc. Tal. Vamos ver o que o povo vai falar disso. Agora é interessante ver isso aqui. Eu quero mostrar para o Loche, quando ele aparecer. Você queria dizer algo? Faz favor, deponha nessa assembleia aqui. A legislologia, a última lei, eu entendo em geral. Eletronótica serem derrogada do serenismo do serenão. Dá para entender em geral, eu queria que se aprofundasse isso. Não, a hora que a monja faz assim, faz pegar fogo, que se tinha falado. Onde é que está a derrogação? Onde é que estão as leis da física? Por tudo para o espaço. É o que eu fui. É porque isso tem a ver com o meu tema aqui do livro. O problema todo é esse aí. Há uma agora derrogação também, do processo. Agora, veja bem, é porque a pessoa entende. Se você entende, não é bem uma derrogação. Mas a eletronótica também, você outro dia disse que o parapsiquismo liquida com a eletronótica. Você podia... Acaba com tudo, né? Porque aí o processo do fisicalismo, a fisicalidade, a intrafisicalidade, tudo fica pequeno, né? O processo nosso é estudar a consciência mesmo, não tem saída. E é o discernimento, o parapsiquismo, a multidimensionalidade, as múltiplas dimensões. Mas essas ciências, futuramente, a gente leva como hipótese que elas vão se tornar multidimensionais. Ciências... Não, tem que arranjar outro nome, não pode ser física. Mas elas vão se ter uma interação com a multidimensionalidade. Sim. Mas vão continuar as coisas do intrafísico, mas interligada com o extrafísico. Interligar tudo, né? Isso não vai mudar muita coisa também, não. Vai mudar a compreensão das pessoas que são bitoladas. Hoje é muita gente bitolada pela matéria, bitolada pelo elétron, né? Agora, a prioridade que vai deixar de ser o elétron, futuramente. O problema é deles, né? Aí está o negócio do doutor te vira. Mas a gente fala, né? Mas se supõe que eles vão continuar mexendo com... Não sei se... Agora, nessa altura dos acontecimentos, o povo às vezes vai achar que nós somos superior ao J. Cristo, superior a Deus, superior a tudo. Não tem nada disso. Nós não queremos ser superior a nada. Nós queremos ter discernimento para ver o prioritário. Se essa turma não tinha, banana para ele, não tem nada a ver com isso. O processo nosso é debater o essencial, o ideal, prioritário do momento evolutivo. E a gente estudar para ficar livre disso aqui. É uma vergonha a nossa consciência ser escrava da matéria. E a vida humana é isso. Professor. Todo mundo aqui é escravo da matéria. Estou falando todo mundo que está com o corpo humano. Os outros não, eu tenho que respeitar. Esses ainda não são escravos, ainda vão entrar no dia dele. A última coisa, na fatologia, a última parte da fatologia, a penúltima e última linha. A vulnerabilidade humana perante as mega-forças atuantes na intrafisicalidade. A autoconscientização. A autoconscientização quanto à real dimensão cósmica do próprio ego. É isso aí que eu estou tentando mostrar para vocês esses anos todos. Autoconscientização quanto à real dimensão cósmica do seu egão. Mas aí seria quando você faz um... Veja bem, eu combato o egão devido ao egoísmo e ao mesmo tempo exalto o egão devido ao altruísmo. Então, e não sou contraditório. A frase em si é um processo de discernimento. A frase o que falta para o povo é discernimento. A frase eu entendi aqui, eu queria relacionar isso com o mega paradoxo.
para relacionar o mega paradoxo, ele entra nesse circuito. Outra coisa, o que falta para o povão é discernimento, o que falta para nós é discernimento, o que falta para mim é discernimento. Com discernimento nós alcançamos essa evolução e arranjamos tudo aí. O mega paradoxo evolutivo vai ser entendido mais. Mas o mega Agora, esse mega paradoxo é horrível, pense bem nisso. Mas ele leva a essa autoconscientização, é isso. Então, é como se a gente falasse assim, você só pode ficar frio entrando na caldeira acesa. Você só pode ficar tranquilão se você for bala de canhão numa verdadeira guerra. A vida humana é isso. É um paradoxo, aparentemente uma contradição, uma coisa horrível. Mas veja, você tem que entender. Tudo tem lógica, tudo tem sua razão. Professor, por isso que existe a dificuldade da discussão cosmoética? É discernimento? Discernimento. É a minha pergunta que eu ia fazer para o senhor, mas o senhor já respondeu para o Arlindo. Obrigado. Professor, aqui no ar. As pessoas têm dificuldade em discutir qualquer assunto. Não é isso. Essa semana mesmo eu falei com uma pessoa, você vem cá, mas você se considera superior a Jesus Cristo, a Deus, esse povo todo? Chico Xavier, Allan Kardec? Eu falei assim, sim. Até um certo ponto, sim. Com a maior naturalidade. Eu tenho mais discernimento que esse povo. Agora, esse troço de Deus como criação humana, eu tenho mais discernimento que isso. Eu acho que tem um princípio atrás disso, mas que é besteira a gente pensar nisso. Nós não sabemos nem as coisas, às vezes, da dermatologia com profundidade que tem aí. Agora vamos estudar a causa desse troço todo que tem aqui, que é muita inteligência que está esparramada por todo lado. Besteira. Então eu me considero bem mais inteligente, com maior discernimento que esse povo todo. E não é só isso. Todos vocês são mais inteligentes que esse povo. Outra coisa, um menino de 10 anos tem mais inteligência do ponto de vista do conhecimento, a cognição prioritária, do que o Galileu Galilei na época dele. Está tudo 700 experimentos. Já fazem quantos anos que eu já escrevi sobre isso? Está lá. Eu comparo, por exemplo, uma pessoa normal, lúcida, com Jesus Cristo, e mostro que ela é superior a Jesus Cristo. Nós temos que acabar com os tabus, os mitos, as superstições, o processo da lavagem cerebral terrível do fanatismo religioso. Isso tudo é besteira. Agora, o povo, quando você fala, J. Cristo é besteira, uma bobagem, um meninão, que não sabia muita coisa de nada, fez o que pôde. Mudou a parte ocidental da vida humana, etc. Não mudou nada no Oriente, mas mudou na parte. Aqui, nossa, quer dizer, fez muita coisa, mas se emolou, se suicidou lá com o negócio todo. Não falou a verdade, aquilo que precisava, tapiou um monte de gente. Foi o maior autopromotor que a história humana teve até aquela época. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É a vovozinha dele. Qualquer um de nós vai evoluir muito mais. Não tem nada de pai, nem nada disso. Tudo besteira. Agora, eu reconheço, respeito todo mundo que é cristão, o povo que adora Jesus Cristo, continua, não tem nada a ver com isso. Agora, sou obrigado a falar a verdade. Agora, por que o povo não fala igual eu? Porque morrem de medo, tem superstição, estão com a canga no pescoço. Eles têm medo. Obsessor. Tem gente nos Estados Unidos, se você falar em morte, eles acabam a conversa na hora com você. Você sabe que não é nem de bom tom falar em morte na hora que a pessoa está comendo. É a cultura americana, dos judeus. Tudo é assim. Quer dizer, está cheio de tolice. Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade humana que é um hospitalão. Isso aqui é uma sociedade patológica. Nós temos que dar um jeito de ajudar isso. O menos doente ajuda o mais doente. Como eu considero que nós somos menos doentes, nós temos que ajudar o mais doente. Então tem que falar a verdade. Como é que você ajuda? Através da TARES. TARES é isso que eu estou falando. O bom humor... Agora, não sou dono da verdade, não sou cura-tudo, não tenho a mínima vontade de convencer ninguém. Banana para quem quer convencer ou quiser me convencer. Processo é informação. Vamos colocar a informação aqui. Isso é que eu chamo de grafo pensene. Colocando a informação, ela fica. Aquilo vai funcionar.
que interessa é isso. Agora, nessa nossa época, com tanta superstição, que precisa mais é de falar a verdade dessa impactoterapia desse jeito. Aí o povo, eu falo assim, o careca lá estava muito nervoso, não sei o quê. Nervoso é a vovozinha, não tem nada disso. O processo é mostrar a realidade. Não adianta julgar em cima de mim o defeito que a pessoa tem por não admitir os princípios que eu estou falando. Combata o princípio, esqueça a minha pessoa, eu não estou valendo nada, me esqueça. Mas venha combater esse princípio. Isso é terrível. Como é que faz? O bom humor é um digamos, principal princípio. Necessidade, por isso que eu falo isso tudo. O senhor sempre bate na tecla do bom humor. Besterol. Meu percentual de besterol aqui é o mínimo. A situação é que é fratura exposta e solto no queixo. É a realidade, é o fato, é o processo do momento, é aquilo que a gente precisa. Obrigado. Como é que você falou? Isso que o senhor falou, que é da pessoa precisar do turbilhão para serenizar. Isso que explicaria a questão da transmigração, da pessoa ir para um local totalmente inóspito, quer dizer, o cúmulo da confusão para... O que é que acontece com essa turma da Reurbex, que são os transmigrados? Eles admitiram, aceitaram que viver é manter o turbilhão, a fogueira, a fornalha, o inferno. Isso é besteira. Eles pegaram o negócio errado. Tinha que ser o contrário. Eles entraram no mau humor. Eles tinham que entrar no bom humor. O bom humor é que dá a fraternidade, o amor, a felicidade, a tranquilidade, a harmonia, o equilíbrio, a paz íntima. Eles não arranjaram nada disso. Então, veja, eles querem ficar no turbilhão, então vão ficar com os bichos. Vão para lá, é isso. Isso aí é de uma justiça fora de série. E chega num determinado nível que eles não querem mudar. Então tem que mudar de outro modo para o resto deles. Vão arranjar um ambiente mais adequado para eles. O que vai fazer? Até um certo ponto, o processo da transmigração é um verdadeiro campo de concentração. Mas é um campo de concentração que não chega a ser um gueto. E a pessoa tem liberdade de fazer o que ela bem entender. É como se desse um país para eles, do jeito que foi dado para os judeus. É um país, não é um gueto. Israel não é gueto. Então isso aí é muito importante nós estudarmos. O processo da transmigração é seríssimo. A gente começa a entender tudo que tem aqui. Se você começar a aprofundar a transmigração. É uma das coisas originais, inéditas, singulares, ímpares, muito diferente de tudo que tem por aí. Que isso mexe com o processo da inseparabilidade, grupo kármico, que é o teto máximo, é aquilo que tem, de outro jeito. Mas agora não há inseparabilidade, porque os rapports, as empatias, as afinidades, entende? Continuam, porque eles vão juntos. O povo está ligado que, né? Os que se amam vão para o inferno também. Você está entendendo, né? Os que se amam vão para os planetas evolutivamente inferiores. Todos se amam entre eles. Quer dizer, os diabos que se amam entre si, os satãs, entendeu? Os satanases, eles se sentem bem. Os exus, eles se dão bem entre eles, o problema deles. Agora, se nós pensarmos assim, a coisa muda de figura, limpa o ambiente. Agora, mostra que a gente não tem medo, você está enfrentando tudo de peito aberto. Por quê? Racionalidade, ponderação, problema de discernimento, maturidade. Agora, eu falo isso com bom humor, não estou com raiva de ninguém. Não quero bater em ninguém, eu não dou tapa na cara de ninguém. Não como criancinha recém-nascida, nem depois que cresceu. A gente está falando a realidade. Agora, esse povo todo de religião, ninguém quer falar a verdade. A Igreja Católica, durante os séculos todos, escondeu a sujeirada. Tudo colocou debaixo do tapete. Agora não tem jeito, porque a pedofilia está muito clara. O negócio está demais, por causa da comunicação.
A internet, a gente deve muito à internet, para saber a padraiada pedófila, está tudo aparecendo ao público, todo mundo vendo. Quer dizer, isso é o máximo, é o que a gente precisava. Agora, acho que muito mais coisa vai aparecer. Olha o caso da guerra dos Estados Unidos. Estados Unidos, os judeus, aquela situação, tudo só guerreiro. Eles agora estão vendo que eles estão matando civis sem parar. Ninguém fala nisso. Agora não, o negócio está na internet. 92 mil documentos contra eles. Como é que fica? Até o Obama já começou a falar sobre isso. Que aquilo vai prejudicar os nossos soldados no Afeganistão, não sei aonde e tal. O negócio está aí, estão matando gente, eles também estão sendo mortos. Professor, aproveitando esse gancho da transmigração, o senhor outro dia falou que vai gente mais evoluída para orientar os grupos que vão ser transmigrados. Mas extrafisicamente. Extrafisicamente, mas eles vão lá para ressomar lá e vivenciar lá com esse povo? Não, isso aí eu penso que um ou outro, do jeito que aconteceu na Terra, nos outros planetas, é assim que eles contam. Um ou outro, às vezes, vem para melhorar o processo do corpo humano. Mas é só do nível serenão. Ele renasce para ampliar o processo dos hemisférios cerebrais e a coisa toda e deixa lá, para haver um desenvolvimento melhor. É como se fizesse uma chapa, você está entendendo? Um molde, um modelo antecipado para a gente. Por exemplo, o modelo que eles fizeram para nós, desse Homo sapiens sapiens que somos nós, a gente ainda não usa o cérebro inteirinho. Ainda tem muita coisa que a gente não sabe usar. Agora, isso é coisa de serenão, é ele que usa. Então, por exemplo, na Terra atualmente, nós já temos cérebro até o nível do serenão. Nesse planeta que eles vão, ainda não tem. Lá deve ter, talvez até a consim vulgar, etc., pré-serenona, que está começando. Essa que pega, por exemplo, assediador, isca inconsciente, deve ser nesse nível. Agora, possivelmente, vai chegar um determinado milênio, depois de milênio lá dentro, que o serenão vai aparecer lá para ver se melhora o molde. Ele melhorando, é lógico, ele vai arranjar então uma árvore genealógica, vai ter filho, vai ter tudo direitinho. E não vai aparecer muito. No entanto, ele é que é o corifeu, é o pioneiro, é o que abriu o caminho total. Na Terra, a gente não sabe quem é que foram esses caras. A história não registra esses caras. Mas o senhor acha que isso aí só acontece de amparador de nível de serenão ou gente, de repente, evoluciólogo? Para mim tem coisa dessa que chega ao serenão. Mas, por exemplo, que vai transmigrado junto, por exemplo, você acha que evoluciólogo... Não, eles não vão transmigrar ninguém agora. Eles não. Eles ficam extrafisicamente. Ah, eles ficam lá trabalhando, lá extrafisicamente. Eu já vi isso fora do corpo. Quando eu estava lá como Zé, eu vi essas coisas todas. Mas eles não ressomam naquele planeta. Eu tenho plena confiança nisso tudo que eu estou falando, que eu vi isso tudo. Então o caminho é esse, não tem outra saída. É o jeito. Agora, o que dura você pensar milênios, milhões de anos, quem é que sabe? Isso aí é que é o sério para a gente pensar. Professor. Nessa hora cronêmica, leva para a reflexão. Tem saída. Na página 18, na interaciologia, queria que você comentasse essa interação amizade e erudição. A interação, amizade e erudição. O caso é o seguinte: uma pessoa, por exemplo, se ela começa a estudar demais, ela vai ter, às vezes, que mudar o seu círculo de relações sociais. O cara, por exemplo, ele era jogador de futebol. Ou senão, aquele meu colega, que é médico, me atendeu, ele era pugilista. Aí ele fez medicina, começou a trabalhar, ele teve que mudar a relação dele. Porque, trabalhando na medicina, dentro da cardiologia, não dava mais para ser boxer. Os amigos dele do boxe não são mais. Agora ele tem lá, são os colegas de cardiologia. Você está começando a entender? Entendi. Então, a erudição, a cultura, a melhoria do nível mental somático exige a mudança na vida diuturna, cotidiana, de relações públicas. A erudição, ou relações sociais. A erudição, então, ela define as companhias
Os afins se atraem. Não dá para um cara que esteja trabalhando atendendo um monte de gente de cardiologia, ser boxer. Presta atenção. Contraditório. Está difícil. Eu sei porque eu vi. E outra coisa, o cara é um bom cardiologista. Ele me atendeu em 1978. Eu fiquei conhecendo o cara, é de Copacabana. Ele é bem forte por causa do processo do boxe. Mas é lógico, ele não lutava mais. Como é que fica? Tudo a gente tem que ver. Você entendeu, né, o que a gente quer dizer? Entendi. Agora aqui, gostaria que o senhor falasse, caso conheça, sobre o DEP, dinâmica energética do psiquismo. Vale a pena estudar? Está ultrapassado? Olha, a dinâmica que nós conhecemos aqui é do parapsiquismo. Esse aqui é o melhor. O CAEC dá vários cursos aí, etc. Tal. Se você quiser, venha ver. Esse mais aí já era para nós. Outra aqui. Conta fatos não há argumento. E conta para fatos há também não. Esse é o pior. Não há para-argumentos. Na questão seguinte, conta fatos não há argumento. Conta para fatos não há para-argumentos. Como procedo com a minha dupla evolutiva, que diz estar num grau de discernimento mais elevado, em função de suas projeções conscientes, e acesso à realidade multidimensional. Deixe-me convencer por esses ditos parafatos, ele está sendo cosmoético agindo assim? Ou estaria me assediando, motivado por intenções que visam a autopromoção? Não. A primeira coisa, sai do corpo também, conta com ele e mostra, e dá uma bela para-banana para ele na frente dele. A situação toda é essa. Vê se você combata os argumentos através da vivência. Isso é que é o princípio da descrença. Saia do corpo, vai estudar projeciologia. Coloca o cara no lugar. É isso? Analisando os tópicos da tabela e fazendo um cotejo com os conhecimentos da sabedoria tradicional chinesa, concluí que poderíamos enquadrar a consciência como yin e energia como yang. Concorda? Não, isso aí é processo de masculino e feminino. Isso aí é besteira. Energia tem por todo lado. Agora, yin e yang é o processo do corpo de acordo com o sexo. Isso também é muito relativo, porque a consciência não tem sexo. Confesso que fiquei um pouquinho chocada, pois já cheguei a pensar o oposto disso. Olha, pode pensar à sua vontade, deixa de besteira. O problema é o seguinte, você domina a energia? Não interessa se é fêmea ou macho. O problema é dominar o processo da energia. Vamos dominar. Em Pensenologia, página 17, primeira linha. O senhor pode esclarecer o que são tautopensenes? É da tautologia. Tautologia aí é com você, você pode falar alguma coisa. Mas é repetição sempre. Eu chamo isso de bato-pensenidade também. É o bato-pensene, é o repetitivo. Agora, em Principiologia, página 17, o último item. É o que são princípios mentais somáticos. São os princípios do discernimento. Tudo aquilo que diz ao discernimento, que cria dentro do mental soma, o uso, por exemplo, das faculdades mentais e das faculdades paramentais, ou seja, que não são de paramentos, mas da mente, além da mente, ou seja, parapsíquica. Então, veja, todos os princípios, faculdades, tendências, atributos parapsíquicos mais avançados. O problema todo é esse. Vamos pensar, princípios mentais somáticos, princípios discernidores, princípios básicos da evolução. Sem isso, nada funciona. Mas tudo é tolice. Que é boa vontade, boa intenção, isso tudo é esperado. Agora, discernimento não tem jeito. É o discernimento que faz a pessoa pensar. Não fica nem com a boa vontade, nem com a boa intenção. Fica depois. Fica com a distinção. Ou seja, ela arranja, a consciência arranja a distinção da realidade. Ela, então, identifica o que é o real, o que é o prioritário, o que é o mais importante, o que é o relevante, o que é o do momento, aquilo que interessa. Estou dando uma de ideias afins, tá certo? De vez em quando é preciso, né? Tem um cara que me pediu para falar sempre assim. Não, quando se falar uma coisa, fala mais umas 5 ou 6. Porque se eu não entender uma coisa, eu entendo o resto. Então, quer dizer, então meu negócio aqui é ficar com o dicionário, sabe? O Santos Azevedo, qualquer coisa.
Mas, gente, mega paradoxo evolutivo. Nós estamos falando de mega paradoxo, então o negócio é sério. Quem é que não entendeu esse caso do serenão e esse caso da bola de fogo da Terra? Como é que é isso? É, a bola de fogo, né? Como é que é isso? Como é que é possível o tsunami e o serenão? Por que é? Né? Aí vem a pergunta, por que é que o serenão não segurou o tsunami na hora que está andando? Não. Eles não fazem estupro evolutivo, veja bem, a serenidade é inteligente, eles não são burros. O que você queria? Primeira coisa que eu queria saber, a Terra tem mau humor, né? Por causa do vulcão, por causa do tsunami. A Terra em si, ela tem mau humor. A gente pode dizer que ela tem mau humor. É lógico, o vulcão ela fica vomitando em cima da gente. Agora, outra coisa, sempre diz assim que Eu falei vomitar, porque pode ser outras coisas, né? O termo seria defecar. O que é? Não, porque assim, ó, na hora que eu comecei a ler, eu vi a imagem do vulcão e a imagem de uma bomba atômica estourando. O homem pode ter se inspirado no vulcão para fazer isso ou foi da baratosfera mesmo? O homem tem, o ideal seria, o cara queria fazer o canhão que fosse um vulcão. Pegar uma montanha e fazer em cima. Isso seria o máximo até de canhão. É a bola de fogo, é a bola de canhão. Não, em resumo, o que eu quero saber é o seguinte, a Terra, ela inspira negativamente o homem? Inspira. Inspira, é isso que eu quero saber. Inspira, sem dúvida, não há dúvida. Uma caldeira, aí, como eu estava falando, é a caldeira. O que é que eles falam sobre o inferno? Que é a caldeira do Pedro Botelho. Presta atenção. Então, a Terra inspira... Agora, o que é a Terra? É isso. Escuta, quando uma pessoa vai fazer cocô, ela está colocando a matéria gasta fora, quase sempre, se ela está doente, então ainda é pior. Está cheio de peçonha o cocô dela. Agora veja, o que é a Terra? Sai um gás lá, que pegou, lá no fim da Islândia, pegou a Europa toda, até os aviões tiveram que parar. Isso é que é vômito. É ou não é? Isso é que é cocô. Agora veja, esse negócio de fazer cocô para cima é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas que isso é relativo. Se você pensar que a Terra roda, nem sempre está para cima, às vezes está para baixo. Vocês estão entendendo, né? Então, agora, o vulcão, do jeito que sai, com as explosões que ele tem, são flatos homéricos, imensos. Pensa bem como é que fica. Isso é que é o fenômeno da escatologia evoluída, que eu estou mostrando. Nós temos que entender isso aí. Uma vez eu estava mostrando esse processo, e entrava geologia, geometria, o processo da Terra, o processo de astronomia, o povo não estava entendendo. Eu falei assim, vocês me perdoam, eu vou começar a falar escatologicamente. Vamos fazer uma comparação entre o corpo humano e a Terra. Foi aí que eu comecei a falar essas coisas todas. Todo mundo entendeu. Gente, eu nunca tinha pensado que é assim, sim, cuidado. Agora, os caras ficam lá querendo ficar perto do vulcão. A lava, o que é? O negócio não é fácil, o magma. Então, a tendência do homem é tornar serenão, a Terra também vai ter esse momento dela ficar mais apaziguada? Vai ter que dar um jeito, e o homem que vai tomar conta disso. É o caminho. Alguma coisa tem que ser feita. Como é que vai fazer? Nós não podemos nos deixar levar pela matéria de tal maneira que a matéria que manda na gente. Se dotar, a gente tem que acertar isso tudo. Como é que faz? Porque até o momento é o contrário, né? A gente só está piorando. Por aqui é o contrário, em algum lugar por aí não é. Tem lugar que eles já dominam isso tudo. O processo todo é esse. Agora, os cientistas estão vendo que podem, mas o negócio é muita distância. Para ir nesse sol que eles falaram, são milhões de anos. Como é que faz? Teria que arranjar um negócio, você pensou aqui, está lá, que é o processo da instantaneidade da consciência. Isso a gente ainda não tem jeito. Fisicamente isso é possível. Você pensa, está lá. É instantaneidade. É aquilo que eu falo lá. Processo TAC. TAC, TAC, TAC. Esse aqui é o caminho rápido. É o que a gente precisa. Professor Valdo. Professor Valdo, você poderia fazer uma relação ou ampliar a ideia deste mega paradoxo evolutivo com a dessoma?
Não tem nada demais, né? Não, mas dá para dizer que a gente pode afirmar que a dessoma é um paradoxo evolutivo? Não, se você for pensar que você vai e volta, é um paradoxo. O ideal seria a gente vir uma vez e liquidar com o assunto, e é impossível. É muita coisa. Essa Terra é uma escola complexíssima. Ela não é simplória, ela é complexa. E você é uma aluna complexíssima. Você não é simplista, entende? Você é complexo. Então, por isso que precisa de muitas vidas. Agora, a própria matéria não aguenta a matéria. Mas você me entende? Uma pessoa vem aqui, até agora o corpo aguenta até 120 anos, não aguenta mais do que isso. Mas eles já acham, há quem acha que vai a 150, eu acho que vai a 250. Aí já vai começar a melhorar, ou vai evoluir mais rápido. Por quê? Vai ter uma vida mais prolongada, a pessoa já vai começar a fazer cuidar mais do soma, do holossoma. Numa base já de planejamento, não vai brincar. As coisas estão começando a ficar sérias, a humanidade ainda não viu. É devido ao processo da longevidade. A longevidade, ela coloca tudo mais sério e mais dramático. Uma pessoa hoje, o povo morria tudo com 30 anos, 35, 45 anos. Hoje está um monte de gente com 90, com 100, já tem gente com 120 anos. Isso aí é seríssimo. Então você não vai, tem muita coisa pela frente. Vamos ver o ciclo de amizade que eu estou arranjando para a minha vida. Nós vamos viver juntos, é muito tempo. Como é que fica? Já o povo que, não, eu vou morrer mesmo aos 35, deixa eu aproveitar as coisas do jeito que está aqui, vai tudo de qualquer maneira. Então, isso aí é uma seriedade terrível em matéria de evolução. A longevidade. Professor, mas se a gente for dando tudo a favor. Se nós formos analisar essas catástrofes patrocinadas pelos serenões... não é bem patrocinada pelos serenões, é devagar com isso aí. Porque a situação toda é... pelas leis físicas. E nós ajudamos ou nos contrapomos a essas leis. Quando a pessoa vai contra, pode criar problema. Depende do que é. Olha aí o caso lá do Golfo do México. E o petróleo, olha o que é que está fazendo. Eles estão achando que esse óleo que vazou vai até a Europa. Mas o que é que fica isso? Quer dizer, isso tudo é loucura física. Você não é serenão. Não tem nada a ver com serenão. Não patrocina. Está matando bicho, um monte de coisa. Desorganização. Já mostraram uma série de bichinhos, tudo pelicano morrendo, aquela coisa toda. Isso não é serenão. Consequência, é o processo do artificialismo das bombas humanas. Mas existe um índice bem elevado de dessomas, né, nessas catástrofes. Pois é, mas sempre tem. Mas isso é porque faz parte do serviço. Vulcões, terremotos, tsunamis. Agora, nós merecemos esse planeta, nós temos afinidade com isso. Se a gente está evoluindo em algum lugar, em algum holopensene, com algumas consciências, que a gente tem afinidade com isso. Nós merecemos. Então, veja, o planeta Terra ainda está sofrendo dos intestinos, está sofrendo do fígado, entende? Ainda tem uma opção de processos sérios. E é o que nós estamos vivendo. Vamos fazer força para ver como é que fica. E ainda vai ser assim por muito tempo. Professor Valdo, na página 20, questionologia. A segunda questão, o senhor poderia ampliar? A compreensão de tal verpom pode influir no código grupal de cosmoética das consciências? O que você acha? Sim. Essa explicação que você deu aqui para a Janete tem relação com essa questão? Tem. É uma das coisas, né? Porque esse problema, se nós formos pensar o mega paradoxo evolutivo, ele explica muita coisa na vida humana. E vocês não vão ver isso por aí, por isso que eu chamo a verpom, a verdade relativa de ponta. Essa aí é seríssima. Gente, a hora que eu falo, quer evoluir? Esteja com serenidade. Aí vem um vulcão perto de você. Olha a diferença. Um negócio como é totalmente antípoda, antipodia disso.
O barulho do vulcão e o silêncio da sua serenidade. A dessoma de um grupo de pessoas no próximo ao vulcão ou um tsunami como resultado tem relação com o mata-pensene do código. Você, o vulcão explodiu, está todo mundo doido, pisoteando uns os outros. Aí chegam para você, o vulcão explodiu. Assim, qual que é a cor da lava? É bonito? Compreendi. A gente já sabe o que é que pode acontecer, o que é que tem, como é que é. Aonde você está, você já sabe que aquele vulcão pode aparecer. Uma pessoa que ficar perto do vulcão e não pensar nesse vulcão, ela é burralda, burrilda e burroide, quer dizer, é proto-reptiliana, né? Ela tem uma autolavagem cerebral, que é o autoassédio, a autocorrupção, a falta de autocrítica. A autolavagem cerebral é a ausência da autocrítica. Essa é que faz a própria lavagem da pessoa. É aquela pessoa que não tem aquele aparelhinho, sabe qual? Né? O desconfiômetro. Ela não tem. Professor Valdo? Pode ser ela? Pode ser. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. A arqueologia e a reurbanização, se eles têm relação. Eu cito o exemplo lá do caso da China, de Xi'an, da terracota lá. Se aquilo ali tem relação com a reurbanização da China. Tem, mas veja, aquilo é um negócio negativo, porque são guerreiros. Eles deviam esquecer esse negócio de guerreiro. Agora, eles apresentam muito aquilo porque a China é comunista, né? Tem muito processo bélico, é tudo na base da repressão. Mas o meu questionamento é o seguinte: você sempre coloca que para assim, para enterrar os bagulho energético, né? Sim. E aqueles foi o contrário, assim, muitos vieram à tona. A exumação maior de bagulhos energéticos é feita pelo povo que estuda a história, que escava a terra, faz exumação, tem muito disso. Agora, o processo é pegar as coisas que sejam boas, positivas, e não ficar exaltando o belicismo. Já pensou? Milhares de guerreiros. Mas aquilo tem relação com o processo comunismo atual? Eu vi também de perto, eu vi tudo isso aí. Já. Não, mas isso tem relação com o processo comunismo atual também, que foi um processo bélico, tudo deles também? É tudo errado. Outra coisa, esses guerreiros têm uma energia negativa terrível. Eu estive e vi a exposição deles. Já junto da exposição, havia um processo de arte para mostrar um processo de um lado e do outro, estava cheio de energia. Você chegava perto assim, você já sentia energia positiva. Tudo numa mesma exposição. Tudo da China. Coisa errada, né? Cabeça pequena, né? Tem disso. Ele está cheio de militares, tem que estar mostrando os guerreiros da antiguidade, para mostrar, incentivar, né, o povo a entrar no exército. Porque ela é muito forte também o processo da arqueologia, né? Não é só lá, mas outros também que estão sendo descobertos. Eles estão valorizando muito, estão trazendo muito. Agora, mexeu debaixo da terra, sai cadáver. Isso é inevitável. É sempre assim. O que a terra tem mais é restos de gente. E nisso que através dos milênios. Mas o Quilin também não trabalhou nesse processo também para ajudar lá para a urbanização? Esse é meu questionamento também. Quando foram feitas essas escavações aqui para fazer, por exemplo, ali, o prédio aí, esse da convenção nossa ali, aquele ali pode fazer até 7 andares. Então, as fundações foram muito profundas. Ali se descobriu uma opção de cor de índio. Agora, adivinha o que aparece em primeiro lugar com índio? A flecha. Seta, para matar os outros. Matar bicho. Nossa, eles acharam um monte de seta aí. Sabe? As lanças, a ponta de lança, tudo isso aí dentro. Nós temos guardado aí. Mas, ô Marcos, você desistiu? Eu estava pensando na questão das causas, né? Você até falou alguma coisa para a Janete, que assim, esses fenômenos físicos são patrocinados pelas leis físicas, né? Mas eu fiquei pensando até que ponto que a teleologia do negócio é essa, porque as leis físicas foram criadas por uma consciência, por exemplo, né? É o que a gente não sabe, alguma consciência evoluída e tudo. O que você acha disso aí? Não, os afins da causa real, vamos dizer assim. Os afins centrais. O que é o corpo humano? É produto físico, da né? Terra. É produto da Terra físico. Agora, o processo é o seguinte, vamos ver se a gente arranja corpos humanos que não sejam fecais, mas que sejam mentais somáticos. Isso é que é o ideal, porque até agora tem saído muita porcaria daí, né? Com certeza. Muita coisa que não é. A porcaria que eu estou falando, coisa suja, sujidades.
lixões. Outra coisa também, eu queria saber assim, até que ponto que, de fato, os serenões eles também não interferem nesses fenômenos, né? Porque o senhor mesmo já disse que eles pegam as energias... Até um certo ponto, mas não dá para interferir em tudo. Entende? Porque eu oro pensando, a força da energia de todo mundo, aquilo ali, eles chamam, evocam, produzem, desencadeiam, criam, geram. Não tem saída. Estou repetindo aí para atender o nosso amigo. Não, mas eles usam, por exemplo, vai acontecer um terremoto lá, eles já devem estar sabendo o que vai acontecer. E o que eles fazem em relação a isso? Eles deixam acontecer, eles vão usar aquela energia de algum modo? Alguma coisa eles ajudam, né? Aquilo que precisa. Eles vêm pela ficha, né? A ficha individual, a ficha grupal, a ficha da equipe, a ficha do grupo. É a vida. A coisa vai. Agora isso não tem jeito. Uma outra coisa, Max, a Terra não é nada, isso aqui é um grão. Dentro da vastidão cósmica. Tudo que você pensar aqui já aconteceu em outros planetas. A única diferença é que talvez lá não tenha um Max, igual você. Seu nome, Max. Planeta, né, num plano paralelo. Aí. Não, ele vai num planeta que lá tem um Mox, no outro tem um Mix, no outro tem um Mux. Entende? No outro tem um Max. Não, você vai ter tudo aí. Mas dois não dá para aguentar, tudo não. Tudo parecido, são os desafios. Um já está bom já, né? Dois não dá para aguentar. Né? Professor Valdo. Se você for ao México, lá vai ter o Max. Em vez do Max. Agora, se você for a cibernética, você vai ter o Mix. E por aí vai. Por assim aparece a opção. Então, professor, eu cheguei tarde, aí estou pegando o bonde pela metade. Certo. Mas me parece assim, que dentre os paradoxos, um paradoxo é a interassistência consciencial com as energias imanentes e, de repente, essa questão vai propiciar a mudança do planeta escola para isso aí, escola-hospital, não é isso? Isso é o resumo da nossa vida, é o resumo do nosso esforço. Porque o tsunami ou as tsunamis e mais os vulcões, de alguma maneira... Não. Agora, o problema mais sério atualmente é ver se a gente diminui a poluição atmosférica. Sim. Já vai ser alguma coisa boa. Uhum. Vamos ver se a turma doida por dinheiro, os usurários, se eles caem a ficha, começar a ver que eles vão ter a nova geração, os netos, bisnetos, preparar a terra para esse povo. Porque do jeito que está, é tudo na base lá do Golfo do México. É aquela loucura. Aquilo é uma vergonha. Devido a alguns dólares que eles não quiseram gastar, eles agora vão gastar bilhões por causa daquilo. E eram alguns milhares, poderia ter resolvido. Mas você acha que as consciências que dessomam ou as consciências que sobrevivem dentro desses acidentes aí, elas teriam condição de estar repensando a respeito dessa interassistência que para elas não chega a ser? Esses acidentes e essas tragédias sempre dá uma repercussão. Dá, é terrível, que o processo é o impacto, faz o povo pensar. Tudo isso é lição da própria natureza. Uhum. Eu tenho um livrinho lá, a natureza ensina, pensando, que fala, a natureza ensina. Isso mesmo. A natureza ensina, o processo está aí. A gente tem que aprender. Valdo. Esse verbete hoje está classificado como evoluciologia. Né? Sim. Uma catástrofe grande, assim, tipo um vulcão, uma tsunami, poderia fazer uma analogia, por exemplo, é uma diversidade. É uma evolução. É uma diversidade que você esbarra entre a física. Você dessomar, eu dessomar, o Arlindo dessomar, é evolução. Sim. Você, por exemplo, encara uma doença ou qualquer outra diversidade da vida intrafísica. Sempre é uma crise de crescimento. Sim. A Terra passa por crise de crescimento igual a gente. Então, esse paradoxo, na verdade, está dentro da lógica evolutiva, da inteligência evolutiva, que faz a gente vir nessa dimensão
Tudo, né? E a não interferência nisso daí que você falou, por exemplo, do serenão e tal, até certo ponto é também por você estar nessa dimensão para vivenciar isso daí, para conseguir o outro lado, que é a serenidade, né? No meio do caos, né? Faz parte do serviço. Tá, entendi. Então, quer dizer, na verdade, esse paradoxo ele é mais amplo até do que as catástrofes naturais, né? Tem a ver com tudo que a gente passa na dimensão intrafísica, né? Agora, o que é bom é a gente pensar entre o serenão e o processo da grande catástrofe cósmica. Sim, você põe os dois extremos, né? Agora, pensa, além do serenão, pensa na consciência livre. A consciência livre já mexe numa galáxia. Sim, sim. Ela, então, está bem próxima da realidade. Uma explosão de estrela aqui e a manifestação da consciência aqui. A livre. Ela domina isso. Seria um extremo maior do que esse daqui ainda, né? Um crescendo. Agora, o povo fica preocupado com Deus. Quem é que desencadeou isso? Vamos ver o que tem depois disso. O que será que não tem? É porque nós devemos estar no início do princípio do começo, do princípio consciencial. Quer dizer, que está começando. Como é que será isso? Para onde vai isso? Ninguém sabe. Eu estava querendo só fazer uma analogia na minha cabeça, que eu estou escrevendo um verbete que chama revés fortalecedor, que, na verdade, é mais ou menos essa ideia, um paradoxo, do que a coisa que te traz dificuldade é a mesma que pode te fazer... Agora, esse paradoxo é baseado em fatos e parafatos, né? Se uma pessoa admite, aí o evoluciólogo, ela já vai entender isso aqui. Agora, se não admite ninguém acima dela, não vai entender nada, nem da Terra, nem das consciências. Mas o que você queria falar? Professor, se o planeta Terra te dá a possibilidade de chegar até o serenão, existe a possibilidade de ter que ser transmigrado positivamente para um planeta superior? Não, é o que vai acontecer com muita gente. Muita gente faz isso. Mas se a gente tem a possibilidade de chegar a serenão aqui, por que a gente vai para outro planeta? Não, estudo quem manda. É o maxi-mecanismo interassistencial, não é você. Eles têm a visão de conjunto bastante. Você não tem. Você é uma unidade mínima. Eu chamo de mini peça. Dentro desse maxi-mecanismo. Então, tudo tem sua razão. Agora, o problema não é esse, não. O problema tem uma pergunta pior que essa, mais complexa. É o seguinte: por que o fulano foi e eu não? Esse aqui é o negócio mais sério. Por exemplo... Então, pega aí, tem 4 serenões. 2 vão para um outro planeta, os outros vão permanecer aqui. Tudo tem sua razão. E outra coisa, quando acontece isso, quem está decidindo junto é o próprio serenão, é a própria consciência. Mas aí chegou onde eu queria saber. A pessoa tem que chegar primeiro a serenão aqui para dizer que já se liberou da interprisão, para depois... Só faz isso quando ele domina o planeta. Ele já está entendendo todas as fundações, os fundamentos, os princípios, os corolários, aquilo que, entende, assenta, que é o arcabouço, aquilo que engrena toda a vida nesse planeta. Ele tem que entender isso. Quando ele entende, ele não precisa ficar mais aqui. Aqui não tem mais nada para ele aprender. Então, um ser desperto nunca vai ser transmigrado positivamente. Ele precisa chegar no serenão. Não, escuta. Transmigrado é sempre positivamente. Ninguém vai negativo. Tá, perdão, para um planeta mais desenvolvido, vamos dizer. Assim sim. É sempre o serenão que vai. Evolutivamente atrasado, ele não vai, não tem interesse. Se ele vai, é porque às vezes ele quer, às vezes quer fazer o negócio de corifeu, sei lá, né? Isso aí eu não sei. Preciso saber como é que o mecanismo. E as consciências que foram negativamente, que foram positivamente para um planeta menos evoluído, a tendência é elas voltarem para cá em outro momento? Isso aí muda, por causa do processo, isso tudo muda, depende do maxi-mecanismo. Outra coisa, não é só esse planeta, pensa nos outros. A universalidade dos mundos habitados. É muito mundo que é habitado, tem vida. Eu estava pensando por causa da interprisão, como é que resolve a interprisão? Pois é, mas a interprisão, o processo todo é o seguinte, ela é rígida, dentro de um determinado nível. Depois chega naquele nível que já foi feito o que é, passa para outro. Nessa passagem é que dá o processo da transmigração. Agora, outra coisa,
Mesmo aí, o problema continua dentro da afinidade, porque os afins que estão muito juntos e que são com os réus transmigráveis, eles têm afinidade entre si, eles vão juntos. Entende? Nós, por exemplo, nós temos uma afinidade de curso intermissível, é outra coisa. Entendeu? Nós estamos juntos por causa disso. Curso intermissivo é o elemento de base que equaciona o nosso ciclo de relações. Então, isso já está superior ao processo de transmigração, superior ao problema da interprisão grupo kármico, superior aos porões conscienciais, superior a todo o processo de lavagem subcerebral braba. Você está entendendo? Isso tudo aqui já está superior. Por isso que o curso intermissível é fora de série. Você pensa bem, o que eu estou fazendo, eu gosto de tudo que eu faço. Por quê? É o máximo. Eu estou trabalhando com o filé mignon. Eu tenho a faca e o queijo, tudo na minha mão. Me sinto muito bem nisso. Por quê? É tudo esclarecer, é mostrar essa realidade num nível bom. Já não estão mexendo mais com cromagnon. Era muito pior antes. Mas não vamos lembrar aqui, né, o cromagnon. Tá entendendo? Você que tem o cabelo comprido, é tudo na base de puxar o cabelo. Vamos. Você entende? A situação é muito melhor hoje. Aqui hoje é o debate, é a conversa, estão parlamentando, isso aqui é um parlatório, quer dizer, mudou tudo, aumenta o soma, é um processo de discernimento. Devido ao curso intermissivo, a tendência é o grupo estar sempre coeso, não importa onde no planeta. E vão trabalhar tudo uma mão com a outra, uma mão junto, ombro a ombro. Já não tem mais nada de tapa na cara, um contra o outro. Hoje é mão na mão, ombro a ombro. Mudou tudo. Entendeu? Ok, obrigada. Vamos fazer força. Valdo, eu vejo que vira e mexe, sempre tem alguém, aqui hoje aconteceu, mas acontece sempre, de achar que o serenão pode fazer coisas negativas. Você já falou 1000 vezes que não, é lógico que... E tem uma lógica que não. Me parece que isso é reflexo inconsciente de Deus, porque esse Deus da boboca da religião que faz o mal e o bem, inconscientemente a pessoa acha que esses por exemplo, amparadores não fazem nada de mal. Tem um negócio que eu às vezes embolo mais o meio de campo desse povo que pergunta essas coisas, falando o seguinte: pensa bem, o serenão praticar o mal por omissão deficitária. Ele está vendo o que vai acontecer e ele não faz nada. Isso aí é que a pessoa tem que entender. E ele está certo. É o estupro evolutivo. Ele conhece o processo de evolução mais do que a gente. Agora, também essas personalidades, eles podem evitar eu acho que não sei. Eles evitam evitar um terremoto. Quando acontece aquilo, não tem jeito, precisa. Chegou no ponto, está maduro, não tem saída. Agora, eu estou vendo que tem aqui o nosso chefe. Você está com o filme, é você mesmo, você está com o filme lá nosso, lá do Balzac? O último romance de Balzac? Não, né? Ainda está com você? Não, a gente tem a cópia, a gente devolvia a sua e a gente fez agora, outra. pois é, agora você tem uma cópia, não tem? A gente ainda tem. Você não quer apresentar ele de novo aí para o povo? Eu ia te perguntar isso hoje mesmo, que me falaram aí. Eu reapresentar, isso, né? A turma aí estava pedindo, porque teve gente que não viu o filme. Tá, se o pessoal... Agora, eu estou aqui também com os dados sobre o filme e processo dele. Inclusive, tem o cartaz de cinema dele, ó, do filme. Tem na internet. Tá, e aqui também tem a programação do Festival de Gramado. Tá, eu acho legal, sim. Isso tudo aqui é importante. Então, vou aproveitar para deixar avisado, né, nesse domingo, a representação do último romance de Balzac, então, no Cineclube Cognomes. Domingo que vem agora? Nesse domingo, próximo domingo, Agora, é bom a turma que vai viajar, que vai lá, alguns aparecerem, vão falar para o povo que não viu, ir lá para ver. Tá, e a gente está lançando, posso aproveitar para falar uma coisinha? Fala. A gente está lançando esses dias o blog também, tá? Que a gente vai fazer a votação pelo blog, em vez de trazer para a tertúlia ou esperar lá no momento para fazer a votação, a gente vai fazer a votação direto no blog, que é mais democrático, né? Mais direto, mas para esse domingo fica decidido, então já a representação. O seu Cinema Paraíso está evoluindo. Vamos ver. É impressionante.
Valeu. Está indo à frente. Agora aqui, na página 18, paradoxologia, poderia explicitar mais o segundo item, o paradoxo do micro-universo do serenão, ser capaz de controlar o macro-universo intrafísico e a recíproca não ser verdadeira. O problema todo é o seguinte, por exemplo, o micro-universo, o serenão, só deixa a Terra depois que ele já controlou tudo aqui. Então, por exemplo, ele superou tudo isso. A inteligência dele foi superior ao processo, toda a matéria aqui. E ele está caindo fora numa boa, tranquilo. Ele tem mais do que uma mega euforização. Tudo dele é mais tranquilo, é a serenidade. Então, é justamente isso. Ele controla o macrocosmo e o macrocosmo não consegue controlar. Não domina o serenão. Quando comecei a fazer assistência, o que me levou a colocar em prática os princípios da conscienciologia foi observar a ignorância consciencial, a minha dor e desespero, e dos que me cercam, que ela causa. E no seu caso, como foi? Quando o senhor começou a pensar em assistência? Já faz muito tempo. Meu caso é bravo. Eu lembro de coisa da época dos egípcios. E outra coisa, já era troço bem avançadinho, sério, que você tinha que sair do corpo, mostrar o negócio fora, materializar aquilo que fosse, com o povo tudo vendo, na hora que mudava, às 6 horas da tarde, na hora que muda a visão do povo, que eles achavam que isso era bom para materializar. É um negócio que os espíritas e a turma da metapsíquica nunca pensou. Então, por exemplo, aquela hora que o povo fica um pouco amaurótico, meio cego, que tem várias coisas oftalmológicas às 6 horas da tarde, mais ou menos por aí, né? E eles achavam que isso influía no processo da materialização. A gente saía de dentro, ficava o corpo lá dentro, numa caixa de pedra, a gente tinha que sair dali e ir lá fora. Isso mais ou menos na hora do crepúsculo. Direitinho. Até às 6 horas, isso que eles chamam hoje de Ave Maria, sabe? Em uma projeção que tive há um tempo atrás, eu consegui acompanhar a transmigração de uma consciência para a África. Eu ouvi, testemunhei com toda a sentença dela e vi o planeta dela na dimensão em que ela estava. A minha pergunta seria, eu tive permissão para assistir devido ao meu intenso serviço energético? Eu exteriorizo no meu quarto a minha energia, mas ainda não sou praticando a TENEPS. Esta é a minha intenção após o término da minha faculdade em 2012. Olha, anota isso tudo, todos os detalhes, e deixa e vai acumulando suas experiências para você checar a realidade de tudo isso. Se for real, você vai ver com o tempo. As consciências que vão ressomar em outro planeta têm o psicossoma limpo das concentrações energéticas, fruto dos seus atos de vida anteriores? Depende, né? Quem é que é essas consciências? Está falando o quê? Com os réus, transmigrada ou é serenão? Essa nova oportunidade de mudar não seria muito mais ampla e tendente ao sucesso se essas consciências recebessem o perdão que a limpeza do psicossoma significa? Não, elas só vão como serenão se já limparam, não precisa de perdão, não precisa de nada. Elas têm que mexer mesmo. Agora, se ela não tem nada disso, ela vai porque vai para um holopensene adequado a elas. Na semana passada, quando estive no CAEC, na primeira noite, na madrugada, acordei e vi passando por baixo da porta uma imensa luz amarela que invadiu o quarto e veio na minha direção. Acho que não tem amparador, somente guia cego. De que maneira compreender esse fenômeno? O senhor viu alguma coisa em minha psicosfera quando estive aí? Não, você está fazendo força, é por aí mesmo. Anota as suas coisas e vamos ver o que dá. Agora ainda não está na hora de tirar muita ilação e conclusão definitiva de nada disso. Veja que você está desenvolvendo com a evidência e tal. O senhor conhece a história do Duque de Saint-Germain, que se desmaterializava e se materializava? Ele é considerado um ascensionado, e seu retiro espiritual no extrafísico fica na região dos Montes Cárpatos, né, na Romênia. O senhor poderia confirmar essa informação? O senhor já esteve lá? Não, eu não vi. E acho que tem muita bobagem em torno desse cara, viu, Saint-Germain. Aí tem os livros dele todos lá na holoteca. Precisa a pessoa ver o que é. Tem uma série dos livros dele. Sim. Uma dúvida. Quando o senhor respondeu para Rosa que a Terra está com mau humor, isso é uma metáfora. Deu a ideia de personificação da Terra e a Terra sendo uma inteligência.
Esses humores que o senhor fala é relacionado à exoneração, o humor fisiológico, né? O humor comparado ao corpo humano. Lógico. As exonerações. É um processo e não o comportamento. O intestino grosso é o magma. Entendi. Porque da ideia, quando você fala estar com mau humor, uma ideia comportamental. Mas é uma questão fisiológica. Mas tudo isso aí é metáfora. Eu estou mostrando a realidade uma coisa com outra. Né? Agora, que a Terra e o corpo aqui é mais ou menos outra coisa. Eu não falo que aqui é o chakra da Terra? Sim, agora entendi. Que nós temos os humores que são as nossas... sem parar. Vejam, isso aqui é diferente de vulcão. Eu não fui levar vocês para um lugar que fosse vulcânico. Levar lá para o Hawaii, por exemplo, o Havaí. Onde tem cada vulcão. Agora eu entendi. Enorme, cratera fechada, aberta, tudo. Isso não interessa. Porque é só para ratificar, porque para quem está nos ouvindo, da ideia de personificação. Não é uma pessoa. A ideia, a Terra não é uma inteligência. Dá um jeito na cabeça desse povo para ver a ignorância até que ponto Pois é. São os humores como nós temos, a expelição de gases, né? Eles vão começar a ter medo, onde é que é o banheiro da Terra? Precisa ter cuidado. Onde é que a Terra faz cocô? Tá bom, obrigada. Eu já teve pessoa que eu já falei, você está indo para o lugar onde a Terra faz cocô. Não vai, deixa disso, calma. Olha, escolhe um lugar melhor. Você vai para o banheiro da Terra, coisa horrível. É bom ir para o salão de visita, sala de visita, né? Ou jardim, algum jardim. Obrigada. Nós tentamos fazer isso por aqui, né? Foz é isso, com todas as coisas que tem. Professor? E tem de tudo para fazer assistência. Aqui no ar. O senhor disse que, de certa forma, seria interessante que a SOCIM ela, pudesse controlar esse processo de escatologia planetária, né? Mas eu penso assim, que talvez, até com os fatos, né? O serenão ele não vai interagir diretamente em alguns processos de certa forma, vai até um certo ponto. Então, acho que o sensato da história não seria... não agir no fenômeno em si da escatologia, e sim naquilo que causa esse mau humor da Terra, que é o uso não inteligente dos recursos planetários, né? A partir da hora que esse uso for inteligente, é uma das coisas mais sábias que tem na vida moderna. A Terra vai melhorar o humor, né? É lógico, o caminho é esse. E assim, outra coisa, a gente não tem como hoje parar o vulcão, mas a gente pode escolher não estar do lado dele, né? É uma opção de coisa que você pode pensar, né? De se mexer. Né? Cada um escolhe aquilo que tem afinidade. O processo é tudo isso. Os afins se atraem em tudo. Gente, objetos, energias, ambientes, o tempo, o horário, aquele negócio do tempo certo, na hora certa, a pessoa certa, na hora certa. Isso tudo é atração. Tudo é evocação, tudo é afinidade, tudo é sincronicidade. Por exemplo, a hora que eu e a Graça estamos lá, daí a pouco já tinha marcado lá para eu dar curso, e eu ia falar sobre o processo de problema de militarismo, terrorismo e outras coisas mais. Então nós estamos para viajar, estamos em Miami, saímos. 6 horas depois, chuva, avião atrasou, 1 milhão de coisas, mas nós chegamos 3 horas da madrugada em New York. 6 horas depois, eles começam a derrubar as torres gêmeas. A gente está pertinho, tudo para ver. Tudo tem sua razão de ser. Nós fomos levados para lá para examinar. É lógico, eu não fui dar curso, que acabou tudo, etc. Ficamos lá 1 semana e fomos embora da Europa. Você estava lá para examinar o processo, né? Estava lá para ver, né? Eu vi. Meu dedo no seu nariz, aí eu vi. Eu estava lá, eu vi o que deu. Pertinho. Outra coisa, pior, não é que eu vi. Eu senti. Isso aqui é o pior, por causa do mau cheiro. Mau cheiro de cadáver em New York. Eu nunca tinha visto aquilo lá. Isso aqui é poluição. Está entendendo? E o povo tudo assim, ó. Cada um mais assustado que o outro. Ninguém sabendo o que era. Aviões, baixinho, passando para ver o que estava acontecendo em Manhattan. Eu falei assim, loucos, tem que tirar esses aviões daí, dá um jeito. Eu cheguei perto de uns caras que era a autoridade que estava vendo os negócios, logo em seguida com o Empire State Building, nós passamos lá porque eles estavam fechando uma área. Eu virei para ele e falei assim, dá um jeito, falar com as autoridades para parar com esses aviões.
Isso aí tão baixo, vai quebrar uma porção, um monte desses edifícios vão cair por causa da vibração. Vocês vão ver daqui a pouco. Passaram os dias, um deles lá mesmo caiu uma parte, assim, ó, vários andares, tudo em chão, machucou, matou gente, tudo do jeito que eu tinha falado. Aquilo é por causa da vibração dos aviões. Os aviões para mostrar que estavam lá, ou para examinar, sei lá o quê, mas baixinho perto dos edifícios. Só faltaram, você está entendendo? Agora, a vibração daquilo, você sabe, com aqueles arranha-céus enormes. Agora, eu vi isso na hora. Eu ainda falei com a Graça, vamos embora, porque eu não sei qual edifício aqui, está cheio de edifício antigo, isso aí tudo está para cair. Vai dar alguma coisa. Foi batata, caiu mesmo. Ninguém falou isso lá. Na semana que nós chegamos lá, ninguém falou. Quem tocou nesse assunto foi só eu. Agora, depois também eles, né? Estados Unidos, eles escondem tudo. É igualzinho esse negócio agora, esses 92 arquivos secretos lá que eles estão mostrando. Tudo é escondido, né? Tudo é acobertado, debaixo do pano e tal. Pentágono, CIA, é fogo, é assim mesmo. O problema nosso é estudar essas coisas todas, para a gente ver o que é o melhor, arranjar aquilo que seja ideal. É o que a gente tenta estudar na Conscienciologia. Agora veja, esse mega paradoxo evolutivo, você entendeu? Com certeza. Você admite? Há muito tempo. Aí é que é o X. Isso é seríssimo. Desde a minha infância. Esse é o caminho. Agora, de certa forma, o processo evolutivo planetário, ele vai contribuir positivamente para o equilíbrio dessa interação homem e natureza, porque tudo vai se ajustando. Mas não é só isso, ele está contribuindo para o universo físico. Sim, com certeza. Em relação com os outros planetas, as outras galáxias, esse negócio todo. Quanto mais evoluir aqui, melhor um monte de gente. Intrafísica e extrafísica. Agora, o povo... Eu falava que existe 9 consciências para cada consim. Isso na década de 50 para cá. Hoje eu não sei mais, porque já deve ter diminuído isso. Agora, quando eu falava, eles falavam assim, mas é gente demais. Eu falei assim, deve ter mais ou menos entre 40, 50 ou até mais de 50 bilhões de consciência no planeta. Agora veja, isso não é nada. E os outros planetas? Mas a tendência com a evolução não é diminuir esse senso? Não, a tendência é ampliar o nível. Não só o nível, a qualidade do discernimento da evolução das consciências, como também no número de consciência evoluída. O que melhora é a qualidade, então, a gente não quantidade. Sabe onde vai isso, o que acontece com isso, como é que é. Nós temos que ver aquilo que está aqui perto. Ver aquilo que está na frente do nariz da gente. A falta de equilíbrio nessa interação homem-natureza, então, não é quantidade, é qualidade. É qualidade. Agora, o problema todo é aquilo que eles gostam de falar, né? Haja local, mas pensando mundial, universalmente, cosmicamente. Esse aqui é o caminho. Então, por exemplo, você ajudando umas consciências aqui, você está ajudando a população inteira. Você colocando um copo d'água limpa no mar, você está ajudando o mar inteiro. Tudo isso pesa na balança. Um pensamento positivo seu, a pensionização positiva, ajuda a melhorar o holopensene geral. Um ato que você faça igual esse, repercute até no mar Mediterrâneo. A situação vai. Então, só os burril de burróide, tipo Bush, esse povo todo que não quer saber de conhecer nada, só quer dinheiro e tapear, e mobilizar e manipular os outros, é que não entende a ecologia. A ecologia é mais séria do que tudo que já falaram até agora. Ainda não chegaram no ponto, não. Outra ciência também, além da ecologia, que ainda não chegou no ponto, é a nanotecnologia. É muito mais sério do que tudo que já escreveram até agora. Eles estão num caminho excelente, né? Tudo isso é verdade relativa de ponta. Isso aí vai trazer muita orientação nova para o processo da humanidade. Essas duas ciências, ecologia e nanotecnologia. Vamos ver o que dá. Né? Agora, gente, vocês viram aqui o confronto macrocosmo físico, macrocosmo consciencial. Macrocosmo físico, colisão de placas tectônicas. Microcosmo consciencial, contenção de placas tectônicas. Vocês lembram que eu já cheguei a escrever, debater muito isso. Os serenões, às vezes, eles seguram. Tem muitos serenões perto das placas tectônicas. Por que eles nasceram lá? Não, tem outros mais, em vários lugares.
Então, isso é seríssimo a gente pensar. Conflagração de comoções coletivas, instalação de pacificação coletiva, deflagração de desastres naturais, geração de tempestades magnéticas sadias. Tempestade magnética, aquela que eu falei que um dia desse tinha aqui. Epicentro de movimentos sísmicos, epicentro de movimentos homeostáticos, espasmos atmosféricos cataclísmicos, impulsões ectoplásmicas interassistenciais, expansões súbitas ruidosas, expansões instantâneas silenciosas. Então vocês vejam, o povo já começa tudo, já a aprender essas coisas. Vem um evoluciólogo aqui, ele levanta a poeira do povo que sabe quem ele é. Sempre tem uma turma em torno do transmentor, por exemplo. Mas ele vem, acalma tudo, melhora tudo. Entende como é que é? Exuberância estrondosa, exuberância paradoxal anônima. Gerador de instabilidade planetária, gerador de estabilidades planetárias. Irradiação de energias intrafísicas, irradiação de energias conscienciais. Mega força primitiva ininteligente, mega força consciencial inteligente. Por exemplo, o serenão é assim, e ele consegue dominar, divide isso aqui, ó, irradiação de energias intrafísicas. Agora ele faz a irradiação de energias conscienciais. A energia consciencial é superior a toda energia intrafísica. O problema é que a pessoa precisa de saber aplicar a energia consciencial. Agora, mega poderio natural, mega poderio consciencial. Natureza explosiva, natureza apaziguadora, quer dizer, do serenão. Promoção de reciclagens ambientais, cooperação em ressex evolutiva. Rastros de destruição intrafísica, rastro de recomposição consciencial, que é a recomposição das interprisões do grupo kármico, aquela coisa. Violentações holopensênicas, mega dinamizações holopensênicas. Mega dinamização, presta atenção, o que é isso? Onde nós vamos? O negócio é sério. Agora, com isso aqui, ó, com esse confronto macrocosmo físico e microcosmo consciencial, nós vamos começar a entender o processo do Homo sapiens sereníssimo um pouco mais. Bom dia, professor Waldo. Aqui no ar. Sim. Eu cheguei atrasado, não sei se o senhor chegou a comentar, mas saiu nos jornais hoje que na Espanha, a Catalunha foi a primeira província a proibir a tourada da Espanha continental. Já estavam para fazer isso, eu tinha conversado até com a Laura. Quer dizer que proibiram, saiu, isso foi votado, é uma iniciativa popular e foi aprovado. Até que enfim. Até que enfim. Isso é o máximo. Eu acho que eu vou comer um kiwi em homenagem a isso hoje. Ou uma paeja, né? No caso seria uma paeja, mas é que eu não faço a paeja. Meu negócio é kiwi. Agora eu tenho umas tâmaras também que me arranjaram muito boas. E tem manga, né? Tem umas mangas lá enormes. Talvez a manga, né? Esteja de acordo. Mas o negócio lá, o ideal é tâmara. Você sabe que naquela área tem tâmara. Tem, Então o negócio é comer uma tâmara. Eu tenho umas tâmaras lá na mão. Tem outra dúvida aqui. Sim. No item 3, o senhor falou da geração de tempestades magnéticas sadias. Daria para o senhor explicar um pouco o que vem a ser isso? Aonde que está isso aí? O item 3, na microcosmo consciencial. A deflagração de desastres naturais, é essa? O outro lado, a geração de tempestades. A geração de tempestade magnética sadia. A tempestade é uma que um dia desse eu falei que estava com tempestade aqui. Você lembra? Você estava aí? Não. Pois é, eu estava explicando. A tempestade magnética, eu já falei nos meus livros, eu falo isso também no Projeciologia. A gente fala o que é. As tempestades são para melhorar o ambiente. Agora, às vezes tem chuva e às vezes não tem. Agora, o que a gente nota é que dá uma alteração na atmosfera. A ecologia não entende nada disso ainda. Eles ainda têm que estudar esse negócio. Agora, extrafisicamente, eu estudei isso durante muitos anos. Agora, lá em Ipanema, era melhor para a gente ver. Eu olhava da janela da torre, muito alto lá, o apartamento, então você via uma parte grande e o mar, a situação toda. Então via as pessoas da outra parte, do outro quarteirão, entende?
Então, aquilo com o tempo eu sabia, naquela casa o que tinha, naquela outra de apartamento o que dava, ali o que acontecia. Quando eu notava que tinha uma alteração geral, eu saía para ver se tinha tempestade magnética. Então, várias vezes eu comprovei a tempestade magnética por isso. Então, era muito engraçado. Por exemplo, tem aquele edifício de apartamento que a dona lá da cobertura, na quinta-feira, às tantas horas, que às vezes era o horário que eu andava na esteira, então eu ficava olhando pelo janelão, você está entendendo? Da minha frente lá. Então, eu via que a dona não apareceu para mexer na janela. Olhava o outro cara lá da outra cobertura e via que estava faltando alguma coisa. Vinha o outro negócio que a dona saiu de uma hora para outra e fechou aonde o vidro está aberto. Eu falei assim, está tudo diferente. Alguma coisa está down, caiu um pouco a situação. O povo está... Isso geralmente é a tempestade magnética. Porque agora lá era difícil, devido ao rio, muito sol, aquela coisa toda. Então eu comecei a ver a tempestade magnética pela reação do povo. Agora aqui eu vi que tinha reação magnética da tempestade. Agora, essa tempestade magnética, ela é promovida voluntariamente por alguma consciência? Ela é promovida por gente que toma conta disso. É a turma da ecologia, extrafísica. Eles é que fazem isso. Tem sua razão. Agora, muda algumas coisas no ambiente, melhora. Ela é muito bem feita. Mas ela teria a função assim de promover aqui uma limpeza, uma reciclagem? Melhora tudo, o óleo pensênio, ajuda. Ô, Antônio, quando acabar isso, eu posso falar com você um minutinho? Você me dá uma entrevista? Pode ser? Professor, a chuva aqui em frente, a chuva é consequência da tempestade magnética? Chuva às vezes tem chuva, às vezes não tem chuva nenhuma. Mas será que ela é uma consequência, é um efeito físico disso? Não, às vezes mexe em tudo. Tem uma série de condições, isso aí tem que estudar bem com calma. Você já viu falar na trilha energética que a gente vai fazendo? Não. Pois é, tem verbete sobre isso. Olha depois, trilha energética, você começar a entender. Pela trilha você vai começar a entender o que é a tempestade magnética. Agora, junto dessas trilhas energéticas, existem os processos de encadeamento extrafísico também. Por exemplo, o caminho da lógica que nós fizemos é uma trilha energética, para a pessoa pensar com lógica. Se uma pessoa tem boa sensibilidade, a hora que ela entrar, ela vai sentir que no meio daqueles pulsos, aquele negócio todo, tem muita energia. Isso é uma trilha energética humana. Entende? Uma rua é uma trilha energética humana. Tem passeio de uma rua que tem mais energia do que o outro. Depende do povo que passa lá. Entende? Sim, e também depende, talvez, das construções do que tem lá, né? Pois é, tudo isso, mas tem coisa muito difícil de você estudar. Por exemplo, na rua Visconde Pirajá, você conhece Ipanema? Na rua Visconde Pirajá, a rua que é mais longe do mar, pensa bem, tem um quarteirão que é o mais próximo, tá certo? Tem o outro que é o mais longe. A calçada mais longe do mar, ela tem mais energia do que a outra. Eu já morei em Ipanema, mas não distingui isso, não. As pessoas não sabem nada disso. Eu tenho vários apartamentos lá na Visconde Pirajá. Eu sei disso tudo. Esse aí, por exemplo, eu tenho vários lá. Só nesse aí eu tenho uma sala comercial. Na verdade, eu morei na Gomes... Tem 2 apartamentos. Na verdade, eu morei na Gomes Carneiro. Pois é, eu também que é a continuação, morei na Gomes Carneiro. Eu já tive um apartamento lá. Entende? Agora, o apartamento que eu tive lá, quando eu tive o acidente, teve uma senhora que foi cuidar de mim, eu depois dei o apartamento para ela. Entende? Então, eu comprei esse outro na Visconde Pirajá. Eu dei um apartamento para a moça que me ajudou. Eu achava que ela... Era lá. O apartamento muito bom, de 2 quartos, 12º andar, o último, mas ele não tinha garagem. O meu apartamento, onde eu morava, também não tinha garagem. 155 meu. Eu não vou lembrar o número. Era bem na esquina, que eu morava, na esquina da Gomes Carneiro, quando começa a virar Copacabana, aquela rua que vai dar ali no hospital. É lá perto de onde eu morei. Eu morei ali algum tempo. Lá tem muito prédio antigo que não tinha. Apartamento de um deputado federal que foi para Brasília na ocasião, em 1962. Agora fiquei lá mais ou menos uns 12 anos por aí, de vez em quando eu estava lá. Viajava muito, mas estava lá. Depois eu arranjei o apartamento da Visconde Pirajá, que é a maior, mais alta. Entende? Agora aqui, devo
depois de empurrar com a barriga por muito tempo, decidi fazer consciência-terapia. Ela está marcada para agosto próximo aí em Foz. Estou aposentado por invalidez em função de meus 2 transtornos, de personalidade borderline e bipolaridade. Minha autocorrupção e autodesorganização atingiram níveis insuportáveis. Sou indisciplinado e tudo que começo não termino. O senhor acha que a consciência-terapia pode ser um divisor de águas em minha proex e me ajudará a ter um equilíbrio melhor? Ela pode ser desde que você admita. Se você não admitir, não adianta nada essa nossa conversa. Agora, se você já está sabendo tanto dos seus trafares, não tem problema, né? Eles vão dar um jeito em você e você vai melhorar. Eu conto com você. Depois disso, você vai escrever um livro sobre borderline, né? Borderline. Isso é bom. O que o senhor acha que poderia falar sobre o amparador Manga Larga? Qual a relação dele com a intercâmbio? O que poderia fazer para conectar com o holopensene dele e obter orientações sobre o trabalho a ser realizado? Olha, ele aí deve ter muita coisa nessa história, porque por aí tem uma serenona, né? Tem que olhar, né? O que é que ele tem, qual a relação. E essa serenona é um pouco fazendeira. Manga larga e fazendeiro, de modo que ele se desvia, né? Deve ter alguma afinidade. Voltando mais uma vez a essa questão da interferência ou da não interferência de consciências mais evoluídas em desastres ambientais de grande vulto, seria, assim, o que eu estava pensando aqui, você falando isso, juntando com algumas outras coisas, quando é um desastre de uma dimensão, por exemplo, que vai acabar com o planeta, ou uma guerra, ou um desastre, você falou das placas tectônicas, aí do serenão influenciando nisso daí, a gente poderia dizer assim, a interferência, quando vai acabar o planeta, vai deixar de ter condições, o planeta, assim, teria interferência nesses casos. E em casos de desastres menos importantes, assim, que vão ser dificuldades que as pessoas vão passar, mas não vai chegar a um ponto desse de acabar o planeta, alguma coisa, eles interfeririam menos. Existe esse tipo de... Mas o problema é o seguinte, um planeta não acaba de um dia para outro. Não existe isso. Mas não tem o caso do planeta do ainda. Tudo vai mostrando o que está ocorrendo, sim. Como é que é, pouco a pouco. A turma vai caindo fora, se retirando, faz a retirada da laguna, e etc. Tal. Sim, mas a interferência também não diga um dia para o outro. Não. A interferência que eu estou referindo também não seria de um dia para o outro. Seria uma coisa assim, o negócio está caminhando para o pior tem caso. Os sinais, tem os alertas, eles mostram. Os teimosos é que levam na cuca. Sim, mas a minha pergunta é nesse sentido, assim, se for uma coisa que tem uma potencial para ter uma dimensão muito maior... Tudo quanto é consréu transmigrada para planeta evolutivamente inferior à Terra, é porque são os megatemosos da Terra. Né? Os megatemosos é que vão. Quer dizer, são os mais tapados e bitolados que tem, né? Que não quer sair de nada. Esses é que são os mega aprioristas, ou apriorotas. São aqueles que não querem mudar nada, que eles pensam, que sentem, que determinam, que concluem. É a vida. Então vão para um planeta de acordo com a sua teimosia. Quer dizer, o cara perguntou para mim assim, para que planeta que eles vão? Eu falei assim, eu não sei, mas você poderia chamar. É um planeta da teimosia, não é isso? São os temores que aparecem lá. Eu acho que caracteriza bem a condição, não é isso? Então, você que tem algum teimoso aqui que quer ir para esse planeta? Essa analogia que você está fazendo, estou tentando entender qual a relação que você está fazendo disso daí com a pergunta que eu fiz. Você está falando de, por exemplo, um exemplo como a catástrofe que diz que acabou com os dinossauros, por exemplo? O que segura para não acontecer isso hoje? Sim, alguma condição extrema que justificaria uma interferência. Isso que eu estava... O problema todo é negligência. Foi a negligência que deu o processo do Césio em Goiânia. É a negligência que fez a explosão de Chernobyl. É a negligência que um dia pode acontecer alguma coisa braba em Angra dos Reis. Tudo é um processo de negligência. É a negligência que estourou o processo lá do Valdez, no Alasca. É a negligência que estourou esse processo do Golfo do México. Tudo é negligência. Houve empurrando as coisas com a barriga, não dando valor para o detalhe.
levando a coisa. Está entendendo? Isso é que é negligência. Mas nesse caso... A negligência é uma das coisas mais difíceis da pessoa entender. Mas está dizendo que a negligência, nesse caso da gente, justificaria uma não intervenção de uma consciência mais evoluída. Não. A não intervenção é feita pelo estupro evolutivo. Se não tem estupro, ela intervém. Se tem, ela se omite. É omissão superavitária. É o estupro evolutivo. Evitar o estupro evolutivo é a omissão superavitária. Ela se omite. Agora, o que é a negligência? É a omissão deficitária. Então, isso é evolução. A evolução é o processo de omissão. Ou a pessoa evolui ou se omite. Se ela se omite, ela está regredindo. Uma pessoa, quando estagna, ela está regredindo. Porque a consciência tem que estar sempre em movimento. Vida é movimento, é vitalidade. Então, não pode parar. Sim, mas no caso, vamos dizer, um caso de uma catástrofe de grande proporção que fosse destruir o planeta, alguma coisa assim. Você admite que poderia ter interferência ou sabe de alguma coisa que tem acontecido? O povo já sabe tudo, o povo que vive lá já foi avisado, já tem tudo. A maioria cai fora antes. O caso do planeta lá do EM, eu não sei exatamente qual foi o caso. Não, lá houve uns processos deles, muita gente foi avisada. Ele era até desses processos todos, tentou, ele mesmo fez aviso. Mas mesmo assim as coisas foram estourando. E já estava num ponto que estava na hora de acontecer aqui, não tinha saído. Então, na verdade, sempre alguém deixa acontecer, né? Deixa acontecer. Não, é a natureza, né? É a força da natureza. A natureza ensina. É o processo. Tem a hora que é a natureza que dá a sentença. E ninguém interfere. A coisa vai. Chega uma hora que a natureza entra. Seria o máximo. Os serenões, eles seguram o que podem. Por isso que é que eu vi. Eu descobri isso. Aí que tá, em vários lugares que eu vi que tinha serenão, tinha algum processo das tetônicas. Isso, mas você falou, seguro que pode. Né? Aí que está, o que pode e o que não pode. O que pode. Agora você veja bem, se eles estão lá, a energia deles deve estar segurando aquilo ali. Eles têm capacidade para isso. Nós aqui, nós já temos capacidade sobre alguma nuvem que está passando aí. Se você jogar energia, você pode influir na nuvem. Pode fazer até chover. Eu admito isso tudo, eu já vi isso tudo. Agora, o que se passa? O serenão já não é mais nuvem. Ele mexe em placa tectônica, é um negócio sério. É o continente inteiro. Sim, ele é capaz de fazer isso. Que ele trabalha com o continente. Que ele tem a capacidade... Nós aqui trabalhamos com nuvenzinhas, com gente, com Cosrel. O serenão já trabalha com o continente inteiro. Sim, que ele tem capacidade para fazer isso, eu entendo. Mas no caso não seria só a capacidade dele que estaria em questão, e sim o merecimento, o mérito. Não, tem um processo cosmoético, a visão de conjunto, uma coisa muito mais ampla. Né? O processo é a cosmovisão do serenão. Isso é que é o sério. Cosmovisão. Quando ele tem a visão de conjunto, então ele interage até onde a visão de conjunto dele dá o discernimento dele de... Não, e é isso, tem o colégio invisível dos serenões. Aquilo é superentendido por eles, mas quem acima deles que sobrepara tudo são consciências vivas. Ou seja, isso é debatido... têm muito mais do que eles. Então, sempre tem na hierarquia alguém superior que tem uma cosmovisão maior. Esse é que entra. Ele tem a cosmovisão dele, mas também debate em grupo. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente pode ver muita gente que seja completista, ofiexista, desperto, semiconsciex, processo do teleguiado, autocrítico. Agora, o melhor para a gente escutar, que é o que eu tenho visto nesses últimos séculos, é evoluciólogo, no nosso caso. Agora, se a gente puder bater na porta de serenão, é ideal, né? É o que a gente faz. Na hierarquia, o processo todo é esse. O problema é apelar, mas apelar de uma maneira evolutiva. E não fazer sex appeal ou qualquer coisa, que isso é besteira. O problema é por aí. Há uma apelação cosmoética, evolutiva, interassistencial, aí muda tudo, né? É outra coisa. O que você queria? Uma pergunta bem básica. Aqui na página 20, no item 9, o senhor fala a radiação de energias intrafísicas. Essas energias intrafísicas é a mesma coisa que energia imanente? Não. Qual é a diferença?
Não, a energia intrafísica, ela decorre da imanente, é lógico que é. Só que é mal usada, né? De qualquer maneira. E outra coisa, energia imanente, a eletricidade, a geoenergia, tudo é energia imanente, é derivação. Agora, pensa bem, energia intrafísica e energias conscienciais, muda tudo. Por isso que eu falo, esse negócio do povo querer colocar o eletromagnetismo como sendo energia consciencial, aquilo desses caras aí, vários que escreveram sobre isso, o Capra, aquele povo, aquela pessoa que eu falei que estava com a ideia de escrever era o Neil Jung, lembra dele? Sei que é. Tá, entendi. Não, porque quando você falou assim, ó, energia consciencial, as energias conscienciais são superiores às energias intrafísicas. Aí eu pensei na imanente. Ela também... Não, a energia imanente está aí. Ela é desde a pior até a maior, tudo é energia imanente. Quem usa bem a energia imanente, por isso é que eu fiquei confusa. Daqui são serenões. Mas por isso é que a minha que qualquer eu achei tipo de energia é da imanente. Porque aí eu achei, sim, até a energia consciencial. Aqui nós temos 7 tipos de energia básica, aquelas que eu ponho aí nos laboratórios. Qual isso é derivado da energia imanente. Qual é o paradoxo que ficou na minha cabeça? Se a energia consciencial é superior à energia, vamos supor, imanente, por que o serenão ele não altera a imanente se a energia consciencial dele é superior? O paradoxo meu foi esse. É porque ele está pegando um nível de energia consciencial que é superior a ele. A energia da consciência cósmica, atenção, a consciência CL é superior à do serenão. Agora eu entendi. Eu estou piorando. E depois? Quem é que tem depois? Não, então a energia imanente é muito maior do que ele está pensando. É muito maior do que ele está pensando. Tá, entendi agora. Agora pensa a energia do mental soma. Como é que é? Ela é diferente da energia do soma. A energia do hálux, do dedão do pé, é diferente da energia do mental soma, ou do corono chakra. Tá certo? Alô, Valdo. As energias da central extrafísica tendem mais para a energia imanente ou para a energia consciencial? Depende do nível que você acessa. Ela te dá de acordo com o seu mérito. Que nível que você está? É isso aí. Agora, sempre é um nível já superior, porque senão ele nem acessa, nem existe. A central extrafísica é igualzinho ao FIEX. Só existe para quem pode. O resto nem existe. Só para quem pode, não é para quem quer. Isso é terrível, você pensar uma coisa dessa. Mas é o fato, é a realidade que existe para quem pode. Meritocracia absoluta. Sem exceção. Não é uma questão de impacto terapia, no tapa e soco no queixo. Total. É mais do que as minhas, muito mais. Eu entendo a questão do mérito, mas também não é uma questão de desenvolvimento da pessoa? Pois é. Desenvolvimento é o mérito, né? Mérito é desenvolvimento, é evolução, é cosmoética, é autoconscientização cósmica, cosmoconsciência. Tudo é isso. É a vida. O que você acha? Mas e por que metaboliza bem o negócio, depois você volta. Fala aí. Por que você falou assim que depende do nível, né? Depende se for mais avançada, mais mérito. Os afins se atraem. Agora, você é atraído por qual faixa? A sua, da sua evolução. Agora, as centrais, elas são produzidas por quem, como é que funciona? Tudo tem gente que está tomando conta, cada um mais evoluído que o outro. Qual central que você está falando? Tal negócio. A central que eu mexo atualmente, quem comanda mesmo são os evoluciólogos, devido ao colégio invisível dos serenões que tomam conta. É a que eu mexo. A que me ajuda aqui é a central que tem relação com o transmentor. Então essa que você mexe é mais para energia consciencial. A gente precisa saber o ciclo de relações que a gente tem. Então essa daí que você... Não é só aqui nessa dimensão, não precisa saber do outro lado. Meu ciclo de relações é enorme, com assediadores.
Agora, tem um pequeno pedaço que não é mais assediador. Eu gosto muito desses. Eu prefiro esse. Meu negócio é esse. Entende? Então, quando... É um círculo reduzido, não é isso? Um petit comité, entende? Bem acanhadinho, mas funciona. Então, quando você recebe esse aporte da central, é mais uma energia tendendo para energia consciencial mesmo, não é... Não, é tudo de alto nível, melhora tudo. Não, é de alto nível, mas... Você vê a diferença na hora. Agora, veja, é de acordo também com as necessidades do momento e aquilo que a gente está fazendo. Entende? Por exemplo, eu já mostrei aqui várias vezes o que é energia minha, o que é energia do amparador, o que é energia da central. As coisas são diferentes. Agora, por exemplo, existem outras coisas. Por exemplo, às vezes tem um reforço de um campo de energia que está perto da gente aqui, uma coisa. Isso tudo qualifica as energias. São diferentes. Você entendeu, né? Agora, Luiz, pensa bem numa coisa. Olha as afinidades e as evocações que você faz. Isso é que te dá o mérito da qualificação da energia. O que você quer? O que você está procurando? Essa procura não tem tapeação, não tem jeito para isso. E ela é automática. A pessoa pensou mal, ela vai ter o revertério do mal. Ela pensou bem, ela vai ter a resposta, o retorno positivo do bem. Por isso que a gente fala, o processo é pensionizar positivo, sempre. Isso é a coisa mais inteligente que tem, não tem outra coisa mais inteligente. O que eu tenho percebido assim, na minha realidade é que, às vezes, por mais que a gente esteja num trabalho ali profícuo, né, às vezes, ultimamente, eu tenho percebido muita evocação, mas não minha, que de repente aparece. Pois é. Né, agora, do passado. Procura agora dois aspectos disso. Primeiro aspecto, olha o conteúdo dessas inspirações. Segundo, olha como essas inspirações estão se manifestando como, vamos dizer assim, o aparelho, a aplicação, a instrumentação. Como é que isso está se realizando fenomenicamente? Qual a estrutura disso? Segundo, qual o conteúdo dessa mensagem? Olha essas duas coisas, que isso vai te ajudar. Você entendeu? É o conforto. No caso aí, é a teática. Se você prestar atenção, você vai ver a coisa. Por exemplo, um dia desse eu estava explicando isso para a turma aí, numa conversa que nós estávamos tendo, como é meu caso atualmente aqui. Eu, às vezes, estou falando com vocês, já falei 3 aspectos daquela ideia que eu quero colocar. Eles falam assim, não, mas fala mais essa. Aí eu coloco uma 4ª. Às vezes tem a 5ª, tem a 6ª, tudo que eles dão na hora aqui, quando a gente fala. Por isso que às vezes eu dou uma série de exemplos. É como se eu tivesse um egoísta, ou um ponto no meu ouvido, ou aquele ponto do cara falando para mim. Mesma coisa. Agora, eu sempre tive isso, desde rapazinho. Aqui é melhor. Só que tem que ter uma coisa que hoje não é a mesma coisa que era. Antes, eu era fraquinho em matéria de elaboração de pensamento. Hoje eu já não sou tão fraco. Então, já não tem também muita chance de estar acrescentando aquilo que eu estou falando. Você está entendendo? Porque já são dezenas de anos que eu estou mexendo no assunto, está difícil de colocar para eles. Não é só para mim não, é para eles. Mas sempre tem, sempre tem, sempre tem. Porque você tem que lembrar o seguinte, eu estou pensando de cérebro, físico. Eles não, estão de psicossoma. Muda tudo. O mental soma está mais direto com eles. Então, a visão é maior, a cosvisão deles é maior do que a minha. Agora, tem outra coisa também que não me ajuda ainda. É que eu estou falando para vocês aqui do ponto de vista físico. Então, não dá para extrapolar muito isso demais. Nem eu consigo extrapolar, nem eles também. Vocês estão entendendo, né? Esse é o jogo. Atualmente eu tenho muito disso. Hoje mesmo, eu estava falando aqui, apareceram 2 ou 3. Aquilo vem. Bem claro. Não, fala mais isso. Então, isso aí é mais sério do que o processo da central extrafísica de energia.
Se não é um amparador que está aqui, se o negócio vem de fora, é porque o negócio vem de longe. Então é o problema da micro-onda, você está entendendo? A estação de micro-onda. É o que eu faço aqui. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertulia de hoje foram 70 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 19 perguntas respondidas online, 68 votos presenciais, 15 votos online. Hoje temos 4 recados: Patrícia, CP2 de Foz, Lorela, currículo do inversor online, Alcir, palestra OIC, Antônio, curso heterocrítica. Boa tarde. O ECP2 segue sendo uma das reuniões interdimensionais em favor da assistência e da reurbanização extrafísica mais importantes. Além dos benefícios pessoais de renovação, é a oportunidade de encaminhamento, de acolhimento das consciências enfermas para receberem assistência profissional. Se você se sente comprometido com este trabalho, inscreva-se no ECP2 de Foz do Iguaçu, 24, 25 e 26 de setembro, no Hotel Rafaim, da BR-277. O professor é Alexander Steiner, é o EPICOM, e as inscrições podem acontecer na recepção do CAEC ou na sede do IPC. O valor da inscrição está a 610 à vista. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vim novamente divulgar aqui o currículo do inversor existencial. A proposta do curso nasceu da constatação de que a educação formal recebida na família e na escola não supre a carência de aprendizado de conteúdos essenciais para a vida humana. O objetivo do curso é ampliar a cosmovisão dos participantes em relação ao aproveitamento máximo da vida humana útil e evolutiva. É um curso online, ele é educação à distância, ele não tem pré-requisitos, ou seja, qualquer pessoa interessada em estudar a própria vida, planejar a própria vida, pode participar. E serão convidados 18 especialistas para falar em diversos assuntos aí relevantes para a vida. O curso vai começar no dia 14 de agosto, vai até dia 11 de dezembro. Quem quiser fazer inscrição, tiver dúvidas, mande e-mail para nós no cursos@asinvexes.org. Obrigada. Boa tarde a todos. A OIC convida todos a participarem da palestra gratuita que ocorrerá nesse próximo domingo, no auditório do campus da OIC. A palestra, o tema é Antibagulhismo Energético, que vai ser ministrada pela professora Kátia Aracaki. E, entre alguns tópicos dessa palestra, identificação dos bagulhos energéticos, benefícios evolutivos e técnicas antibagulhismo. A palestra terá início às 9h30 da manhã, no auditório do campus da OIC. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em nome do CAEC, nós queremos convidá-los para a 12ª edição do curso Heterocrítica de Obra Útil. Esse curso foi criado e desenvolvido pelo professor Valdo Vieira, e as últimas edições a gente vem fazendo, considerando assim uma modalidade especial, né? Nós tivemos já diversos autores trazendo seus livros, e nessa edição, 4 e 5 de setembro, sábado e domingo, o autor convidado é o Gilson Volpato. O livro é Administração da Vida Científica. Esse autor, ele é da área de biologia, e há muitos anos, há 25 anos, ele vem se dedicando ao estudo da metodologia e da redação científica. Então ele tem 6 livros escritos aí nessa área e tem bastante experiência. Então a gente considera que ele pode nos ajudar aqui em termos não só da redação científica, mas da própria administração da vida, no sentido de desenvolver as pesquisas, de impor uma tecnicidade científica a essas pesquisas e de colaborar principalmente com a redação dos textos. Então estão todos convidados. A gente vai estar disponível aí para quem tiver qualquer dúvida, e existe esse pequeno folheto aí para esclarecer a todos aí dos detalhes
da realização do curso. Então, mais uma vez, 4 e 5 de setembro, sábado e domingo, o curso vai acontecer no discernimento. Obrigado a todos. O verbete eleito para amanhã é instantâneo, evolutivo, especialidade instantaneologia. Obrigada e boa tarde a todos.